Agricultura regenerativa, o caminho para produzir mais cuidando do planeta. Veja como foi o evento realizado em Chapecó e Xanxerê. Vitrine técnica, você vai aprender sobre os estudos e ações da Epagri na pecuária, envolvendo a qualidade da silagem de milho para os animais. E tem também Epagri Responde. Uma planta daninha de difícil controle está atrapalhando a criação de ovinos no norte catarinense. Veja como fazer o manejo. Olá a todos, SC Agricultura no ar, bem-vindos ao programa de TV nacional da Epagri. Iniciamos a edição de hoje com Vitrine Técnica, um espaço de tecnologia, inovação, lançamentos de produtos e serviços em diferentes cadeias produtivas. Hoje falamos de pecuária com destaque para a qualidade da silagem, esse alimento tão importante para os animais. A silagem é um dos alimentos conservados mais utilizados na dieta de ruminantes e a sua qualidade está intimamente relacionada com a pré-colheita desse material na lavoura e também com os processos de ensilagem que serão executados. Olá a todos, meu nome é Diego Pérez Neto, eu sou professor do Centro de Ciências Agrárias da UFSC e hoje nós vamos falar sobre qualidade de silagem. É muito importante que a preservação desse alimento seja garantida. Para isso, nós temos que observar várias etapas durante esse processo de ensilagem, começando pelo ponto ótimo de corte, por tamanho de partícula, depois a sua compactação e vedação no silo, seja ele silo trincheira, superfície ou ensacado. Uma silagem de qualidade é aquela que, no caso de plantas de milho, nós tenhamos ali em torno de 30 a 35% de matéria seca no momento do corte para ensilar. E também um material que seja rico em carboidratos solúveis, ou seja, que tenha uma boa proporção de grãos nesse material que será ensilado. É possível estimar a qualidade da silagem a olho nu. A gente sabe que materiais em deterioração costumam ser mais escuros, tendem a apresentar mofos, então são sinais de que o material não foi bem preservado. Pessoal, é muito importante que nós determinemos esse ponto de corte de maneira mais precisa na lavoura. Como que nós podemos fazer isso? Além de utilizar a técnica de observar a linha do leite do grão, nós podemos monitorar o teor de matéria seca deste material, utilizando, por exemplo, um forno micro-ondas, uma air fry e secando esse material a campo, para nós obtermos então a estimativa desse teor de matéria seca, avaliando então se ele está no ponto ótimo de corte, que é quando ele atinge ali entre 30% e 35% de matéria seca. Para além disso, nós podemos também monitorar o tamanho de partículas desse material, que está intimamente relacionado ao maquinário que corta essas plantas de milho. Para isso, nós podemos usar uma técnica chamada de peneiras, de penny state, onde nós podemos mensurar o tamanho de partículas desse material. O tamanho ideal de partícula varia muito em função do material que está sendo ensilado, mas de uma forma geral, nós preconizamos de 2 a 3 centímetros o tamanho de partícula. Para isso, nós temos que ter maquinários bem regulados, facas bem afiadas, para que a gente consiga obter um corte desse tamanho. E por que isso é importante? Porque isso vai impactar diretamente na compactação do material e, consequentemente, na sua preservação e depois no consumo dos animais. Então aqui nós temos um exemplo de um material que estaria dentro do tamanho de partícula que nós preconizamos, que é de 2 a 3 centímetros. Com isso, nós podemos garantir que nós teremos uma boa compactação e, consequentemente, uma boa preservação dessa silagem. Pessoal, então seguir algum desses parâmetros que eu comentei
que é observar o teor de matéria seca, tamanho de partícula, uma boa vedação, uma boa conservação desse material, é fundamental para que a gente possa diminuir perdas desse material e, com isso, aumentar a rentabilidade do produtor. E olha, para mais informações sobre o método de avaliação do teor de matéria seca do milho usando micro-ondas, entre em contato com o professor Diego pelo e-mail d.peres@ufsc.br. No próximo bloco, o quadro Epagre Responde traz uma pergunta de um ovinocultor do norte catarinense. É sobre uma planta daninha de difícil controle. E ainda hoje, produção agrícola e cuidados com o meio ambiente. Veja nossa cobertura do evento sobre agricultura regenerativa. Fique com a gente e já voltamos. Chegou a hora do nosso quadro Epagre Responde. Extensionistas e pesquisadores tiram as dúvidas das famílias agricultoras. Um criador de ovinos quer ajuda para fazer o manejo de uma planta daninha de difícil controle. Acompanhe. Então, pessoal, o pomar, aumentando a infiltração, Isso tudo, levada para a folha. todos os meus resíduos. Desde o preparo do solo. Olá pessoal, eu sou a Renata Vieira e aqui quem faz a pergunta é você e quem responde são os técnicos da Epagre. A dúvida de hoje é do agricultor Marcos Vieira, criador de ovelhas lá do município de Três Barras, no Planalto Norte catarinense. Uma planta invasora de difícil controle se alastrou pelos pastos da propriedade. Ele vai dar mais detalhes no vídeo. Sou ovinocultor aqui do município de Três Barras e queria saber da Epagre como eu faço para controlar e acabar com o capim-capeta, os esporóbulos índicos, na pastagem perene de verão. Além de ser uma invasora terrível nessas pastagens, principalmente de verão, ele, na sua inflorescência, ele é atacado por um fungo e que ele é tóxico para os animais quando o consomem. Ele solta um líquido açucarado em que se instala esse fungo e quando os animais o consomem, por ser adocicado, eles provocam uma doença chamada ergotismo nos animais. Então, além de infestar as pastagens, traz esse problema também, que é um problema mais sério também junto com os animais. É uma dificuldade muito grande e que esperamos que a Epagre nos dê umas respostas quanto a isso. Ela é uma planta que ocorre nas nossas áreas de pastagem, né, com uma certa frequência, né? Um ponto importante, né, aqui nós estamos no mês de agosto e é uma planta que durante esse período de inverno ela acabou, né, sofrendo um pouco dos efeitos da geada. Então percebo que é uma planta já que não tem as sementes, já foram liberadas da planta mãe, né? E percebo que ela tem uma certa diferença de estatura em relação às nossas pastagens perenes, né? Aqui uma área que tem sobre a semeadura de aveia e de azevém, então nós temos uma altura semelhante entre a planta daninha e as nossas espécies hibernais, mas numa condição, né, de ter as pastagens de verão, essa diferença de estatura da pastagem perene para a planta daninha, ela nos dá uma oportunidade bastante importante de manejo dessa espécie dentro das áreas de pastagem. Bom, então quando a gente pode preconizar esse manejo, né? Aqui eu montei um esquema bastante simplificado para mostrar alguns aspectos importantes, né? Como nós temos poucos herbicidas
registrados para aplicação em áreas de pastagens, é importante a gente adotar um conjunto de práticas de manejo que possam, contribuir para o manejo dos esporobolos índicos. Especialmente quando nós temos pastagens do nosso interesse com uma altura inferior ao da planta daninha. Então, nesse caso aqui, a barra química pode representar uma estratégia importante. Como é que é essa barra química? Essa é uma barra química que o produtor pode desenvolver dentro da sua própria propriedade, basicamente composta por um cano de PVC, um cano transversal, e um conjunto de cordas que serão umedecidas após a introdução de uma cauda contendo um herbicida, que preferencialmente o glifosato, Então, como que ocorre esse manejo posicional com glifosato em áreas de pastagens? É importante que a gente tenha a diferença de estatura para garantir o quê? Para garantir que nós tenhamos um manejo posicional. Então, o produtor pode, através da barra química, fazer o controle posicional dela, que basicamente consiste em nós prepararmos uma solução à base de glifosato. É importante que essa concentração ela pode ser em torno de 50%, ou seja, para cada litro de água que você for introduzir nesse cano, nessa barra, a gente coloca 500 ml de um produto comercial à base de glifosato. Essas cordas umedecidas vão conter o quê? Essa solução com glifosato. Então, basicamente, o produtor pode, através de um controle posicional, fazer com que essas cordas umedecidas encostem nessas folhas do esporobolos índicos, fazendo com que nós tenhamos um controle. É importante que essa operação ela ocorra preferencialmente quando nós temos esse início da rebrota, ou seja, a planta está mais ativa, e que ela seja repetida, pelo menos mais uma ou duas vezes, dependendo da infestação que tiver uma determinada área. Nós podemos também fazer isso de maneira mecânica através de conjuntos tratorizados. Isso é indicado principalmente quando nós temos áreas maiores, com problema de infestação, onde daí o trabalho, físico acaba sendo um pouco oneroso, um pouco inviável. Com a pastagem estabelecida, nós já falamos da barra química como uma ferramenta. Uma outra forma é através do jato dirigido, E isso é indicado principalmente quando nós temos uma infestação baixa nas nossas áreas de pastagens, Cabe salientar que para pastagem nós temos pouquíssimos herbicidas registrados para manejo, muitos deles posicionados para manejo de folhas largas e que acabam não tendo um controle especialmente do capim-capeta, Então, nos resta trabalhar com produtos à base de glifosato, com produtos que são inibidores da CCase, desde que sejam posicionados através de um manejo posicional, seja ele com jato dirigido, seja ele através de barra química, que a gente já demonstrou também. Bem, amigos, eu espero ter contribuído para o manejo de capim-capeta. Nós da Epagre ficamos muito contentes quando recebemos questionamentos de produtores de diversas regiões, e a gente trabalha fortemente para vir a contribuir com soluções e melhorar a qualidade de vida do homem do campo. Marcos, muito obrigado pelo questionamento, aos amigos também que nos assistem, espero ter contribuído grandemente para o manejo desta planta daninha. Um abraço e até a próxima! Quer participar também? É fácil! Nos envie um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp que aparece aí na sua tela. A equipe de extensionistas e pesquisadores da Epagre está pronta para ajudar. Até a próxima! Tchau!
E daqui a pouco, o Oeste Catarinense recebe o segundo encontro sobre agricultura regenerativa. A nossa equipe te mostra como foi o evento. É depois do intervalo, até já! Na semana passada, Chapecó e Xanxerê foram palco de um importante debate sobre o futuro do campo. O segundo encontro sobre agricultura regenerativa reuniu agricultores, jovens rurais, extensionistas, pesquisadores, estudantes e lideranças em 3 dias de intensa programação. Em foco, práticas inovadoras e sustentáveis para o campo. Em um mundo onde a preocupação com as mudanças climáticas e a degradação do solo crescem a cada dia, um novo modelo agrícola ganha força. É a agricultura regenerativa. Diferente dos modelos tradicionais, a agricultura regenerativa trabalha para devolver vida ao solo. Esse entendimento de trazer uma agricultura coletiva, de entender uma agricultura mais harmoniosa com a natureza e interpretar como a natureza se adapta nos diferentes locais. Então a agricultura passa a ser regionalizada, passa a ser mais ligada às características do local, né? Então a gente sai de uma agricultura universal, que é igual para tudo, para trabalhar uma agricultura muito focada num ecossistema que faz parte de um bioma. Tudo isso pode ser visto aqui na Fazenda Banhado Verde, no município de Faxinal dos Guedes, por meio de técnicas como cobertura permanente do solo, plantio direto, rotação de culturas, uso de bioinsumos. A família Alessio semeia mais que alimentos. Cultiva solos vivos, preserva os recursos naturais e garante a sustentabilidade do campo. Bom, nós estamos dentro de uma das práticas, né, que seria o coquetel de plantas, né, que nada mais é que uma analogia, uma comparação ao que ocorre na natureza, né? Então, onde a gente olha que tem o centeio, tem o nabo forrageiro, tem a ervilhaca. É uma composição florística que tenta imitar a biodiversidade, claro, de uma forma mais simplificada. Esse é o principal técnica, ou seja, quando você tira a soja ou tira o milho, né, que colhe, você já implementa um coquetel de plantas para alimentar essa biodiversidade que existe sob os nossos pés aqui. Das práticas que florescem no campo ao conhecimento compartilhado. Assim foi o segundo encontro de agricultura regenerativa, realizado em Chapecó e Xanxerê, de 5 a 7 de agosto. É um evento que a gente tem muito orgulho, né, de estar realizando o segundo encontro catarinense aqui em Chapecó, um evento que nasceu de forma coletiva, por muitas mãos, e é por isso que isso está acontecendo, né? Não é um trabalho só da IPAGRE, mas um trabalho em parceria com as administrações municipais, com a Fazenda Banhado Verde, com os nossos apoiadores. Então tem muita gente envolvida, né? E quando a gente tem certeza absoluta que quando a gente une forças, nos juntamos por um objetivo comum, a coisa vai acontecer. O resultado vem, eles vêm mais fortes, de maneira muito mais expressiva, com qualidade, né? E sempre pensando na qualidade de vida e no bem-estar do nosso agricultor. No primeiro dia, a programação contou com a abertura oficial e um painel com o presidente da IPAGRE. Dirceu Leite destacou a importância da sucessão na sustentabilidade e o papel da agricultura regenerativa neste processo. Nós estamos vivendo um momento onde a gente tem um estado pequeno, nós não temos áreas novas para explorar, nós temos que trabalhar as terras que já estão sendo cultivadas. Um estado que tem 1% do território nacional, um estado onde nós temos 180 mil estabelecimentos agropecuários, 500 mil empregos diretos no campo. E eu trago para o debate hoje um desafio, uma provocação. A extensão rural e ambiental, a pesquisa agropecuária e ambiental. Que é você conciliar
tudo que existe hoje com relação à capacidade produtiva do solo, as técnicas, as novas culturas, a agricultura regenerativa, conciliar tudo isso para que a gente possa ter um solo fértil, produtivo e com sustentabilidade ao longo do tempo. O segundo dia foi dedicado às palestras com expositores nacionais e catarinenses. Eles compartilharam conhecimentos, experiências de sucesso e resultados obtidos com técnicas regenerativas. A agricultura regenerativa ela visa, em linhas gerais, reconectar a vida aos agroecossistemas, devolver a vida. Nós antropizamos os ambientes com os nossos cultivos, fomos desequilibrando ao longo do tempo, dado o histórico de manejo, e hoje ela vem com o apelo de devolver a vida, devolver a ciclagem do nutriente, a autorregulação dos cultivos, né? Tem uma série de técnicas que a gente vai empregando no sentido de promover essa vida, devolver essa condição para esse ambiente. O dia de campo na Fazenda Banhado Verde levou os participantes a 7 estações temáticas. Em cada uma delas, eles viram na prática como a agricultura pode regenerar e fortalecer ecossistemas e garantir produção rentável com sustentabilidade. E aqui a gente vai ver um pouco de todas as experiências que se estão transformando não só a Fazenda Banhado Verde e o seu entorno, mas também o Estado irradiando essa agricultura regenerativa, a agricultura que se preocupa e dialoga com os sistemas com a visão da sustentabilidade, com respeito e com um olhar também para a viabilidade econômica. É um trabalho que sempre está na nossa pauta, na nossa agenda, né, nos nossos planos de trabalho, porque a gente acredita nesse trabalho. E vendo, né, produtores colherem esses resultados e terem renda, né, ter produtos de melhor qualidade e a qualidade de vida, né, em suas famílias, é isso que mais importa e faz a nossa missão de Epagre, né, se tornar realidade e torná-las também evidente para a sociedade. Entendemos que essa alternativa, além dela ser economicamente viável, também ambientalmente ela passa a ser bastante interessante para o produtor rural. E o que é mais importante, que ela também engloba todos os tipos de agricultores, todos os tamanhos. Então ela serve tanto para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Eu acredito que é uma alternativa de futuro que Santa Catarina cada vez mais vai ser importante implementar, e a Secretaria está incentivando muito através de encontros, também de política pública especificamente para a agricultura regenerativa. Então eu acredito muito no futuro e estamos aqui para dar todo esse suporte e todo esse apoio para essa atividade. Olha, em breve aqui no SC Agricultura nós vamos mostrar uma reportagem especial sobre como a agricultura regenerativa transformou o modo de produzir da família Alessio. Hoje a propriedade é uma referência nacional em produção de alimentos com sustentabilidade. Imperdível, fique ligado. SC Agricultura de hoje chegando ao fim, agradecendo a você por estar com a gente mais uma vez. Fica aqui sempre o convite para acessar youtube.com/epagretv e escolher entre mais de 1.500 títulos de vídeos da Epagre. Confira também nossas contas oficiais e nos encontramos semana que vem. Até lá, tchau!